A cura de Deus vai vir quando você entender no teu espírito, na tua alma, no teu entendimento, o propósito de Deus e o que Deus pensa de você e o porquê Deus criou você. E a cura vai vir no poder de Deus, esse entendimento, poder para que você receba de Deus aquilo que Ele tem. Amém? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra vai trazer a cura. E o poder de Deus vai trazer a transformação, vai trazer o milagre que vocês querem essa noite, amém? Olha, é importante que nós como mulheres estejamos transformando a nossa maneira de pensar. E o Senhor diz, olha, não se moldem as estruturas, não se moldem a cultura do mundo, mas sejam transformadas, transformem a vossa mente pela renovação, o quê? Da vossa mente. Transformem-se pela renovação da vossa mente. E qual que é o propósito de sermos transformados? Está lá em Romanos 12. O propósito é o seguinte, para que vocês experimentem qual é a boa, qual é o quê? Perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus quer cumprir na minha vida e na sua vida a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? E o que Deus tem para nós hoje, queridos, é definir o nosso destino real. Deus tem um propósito para nós, amém? E cada uma de nós tem um propósito específico, mas todas nós temos um propósito comum, e todas nós temos algo em comum. Nós somos todas mulheres de Deus, chamadas por Deus, mulheres sedentas de Deus, e que precisam cumprir o seu chamado aqui, onde estão estabelecidas, amém? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e as suas filhas profetizarão, sonharão e terão visões. Eu queria dizer para você que Deus cuida dos nossos sonhos, plantou sonhos no seu coração, plantou visões no seu espírito e Ele deseja realizar aquilo que Ele plantou no seu coração, amém? É muito interessante nós percebemos que quando nós temos uma visão errada de alguma coisa, é como se nós começássemos a caminhar numa direção, mas de repente uma pequena diferença, uma pequena alteração da forma de pensar, ela muda, ela não nos permite alcançar o nosso alvo. Um ensino errado ou um ensino diferente daquilo que a palavra de Deus normalmente diz, nos impede de alcançar o objetivo. Eu estou aqui de frente para vocês, o meu objetivo é chegar a seguir esse tapete até lá o final. Se eu sair dessa direção, de frente aqui como eu estou, eu consigo alcançar lá, amém? Mas se eu virar um pouquinho, talvez você não perceba que eu virei poucos graus aqui, mas eu não vou alcançar o objetivo. E muitas vezes o que Satanás tem feito é deturpar a forma nossa de pensar como mulheres de Deus, como igreja, o projeto de Deus para nós. E Satanás tem uma estratégia que é antiga. Ele nos mantém presa no nosso passado. Seja ele bom ou ruim. Às vezes nós estamos presas no passado de uma coisa tão boa que aconteceu, um milagre que Deus fez através da nossa vida, algo que foi precioso. Estamos ainda olhando para trás por aquilo que foi bom e esquecemos de ver aquilo que Deus tem. Muitas vezes não, muitas vezes é alguma coisa que não foi boa, algum trauma, alguma situação difícil, dolorosa, que nos mantém presa no passado. Muitas vezes as dores todas nossas, elas vêm não só porque algumas de vocês foram abusadas, porque foram feridas, porque foram abandonadas, mas muitas vezes nós precisamos ser curadas por aquilo que acontece no lugar mais precioso e num lugar que nós amamos tremendamente, que é a casa do Senhor. Muitas de nós temos sido feridas dentro da casa. Há um versículo em Salmo que diz assim, é Davi falando, e ele diz assim: com efeito, não é inimigo quem me afronta, se fosse eu suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Salmo 55. Mas és tu, homem igual, meu companheiro, meu íntimo, meu amigo, que juntos andávamos, junto entretínhamos e íamos com a multidão à casa do Senhor.
muitas vezes nós temos sido feridas dentro da casa. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos ser curadas para sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, dentro da casa do Senhor, para sermos fora da casa do Senhor aquilo que Deus planejou para nós, amém? E é muito difícil muitas vezes a gente falar sobre esse assunto, porque a igreja é um lugar para ser bênção, para ser lugar de segurança, para ser lugar de alegria. Mas deixa eu dizer para você que esse é o projeto de Deus, e a partir de hoje é isso que vai acontecer na sua vida, amém? Eu louvo a Deus pelos congressos de mulheres, e eu digo que eu amo os congressos de mulheres, porque a gente sai daqui renovada. Mas eu muitas vezes me preocupo porque nós passamos um tempo, 2, 3 dias, e às vezes a unção começa a sair pelos dedos, e dali a 1 semana, 2 semanas, onde está aquela força, onde está aquilo tudo que nós vivemos? Mas eu quero dizer para você que quando você baseia a tua cura na palavra, quando você tem entendimento do que Jesus fez por você, do que Ele foi naquela geração, naqueles dias para as mulheres, queridos, não há forma de você perder aquilo que você vai receber aqui, amém? Porque a nossa emoção é gostoso e a gente adora chorar, né? Eu sou chorona demais. É uma delícia chorar na presença do Senhor, é uma delícia a gente vir aqui à frente e se derramar, amém? Eu amo me derramar na presença do Senhor. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Errais não conhecendo a minha palavra, aquilo que eu penso a respeito de vocês, e nem o meu poder para fazer de vocês guerreiras, profetas, valentes de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, amém? Queria compartilhar com vocês Números 27, se você puder abrir comigo. Números 27 conta a história. Você pode abrir? Adorei a florzinha. Números 27. Ele fala, está no momento em que Moisés está quase chegando à terra prometida, depois de 40 anos no deserto. E Moisés agora, Deus tinha dado ordem a Moisés para que Moisés repartisse a herança. E Moisés então começa entre todos os homens, todos os cabeças de tribos e os descendentes, dividir a terra que eles ainda iriam tomar posse em Canaã. E é muito interessante que aqui acontece algo tremendo. Nessa história haviam 5 irmãs que ficaram órfãs. 5 mulheres que ficaram órfãs. O pai morreu no deserto, porque o Senhor já tinha dito que daquela geração que não quis entrar na terra prometida, ninguém pisaria lá. E o pai dela era um dos pais, muitos morreram, todos morreram, a não ser aqueles que tinham menos de 21 anos. E aquelas jovens começaram a ver que a terra prometida ia ser dividida. E vocês sabem o que elas fazem? Eu acho que elas conversaram entre elas, talvez entre elas tinham dito, olha, nós não podemos, nós não temos direito. Mulheres não herdam. Nós vamos perder, não tem jeito, não é assim que a tradição diz, não é assim que a nossa cultura diz. Mas de alguma forma a Bíblia não diz o que aconteceu, a Bíblia só diz que aquelas 5 mulheres se juntaram e foram humildemente diante de Moisés, dos 70 e de todos os líderes que estavam reunidos diante da frente da tenda da congregação. Você pode ler comigo. E ela então pede algo especial. Ela diz assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Naquir, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas. Olha que lindos nomes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação. E elas vêm dizendo: nosso pai morreu e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, que foi rebelde, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os nossos irmãos e o nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E a história continua e nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso.
Aquelas jovens, elas não deviam ter, vamos colocar que elas tinham 20 anos quando nasceram ali, ou tinham ali no máximo depois dos 40 anos, regulando, talvez a mais velha ali tivesse 60 anos e não tivesse se casado. Mas elas ali tinham que ter entre 60 ou serem adolescentes, estarem até mais ou menos nessa idade. E a Bíblia diz que o pai morreu e elas então não tinham direito à herança. E o que me impressiona é que, apesar de tudo, aquelas moças se deram o direito de pedir a herança. E a Bíblia diz que elas chegaram, que elas se prostraram diante de Moisés, reconhecendo a autoridade de Moisés, reconhecendo a autoridade de todos os anciãos que estavam ali, e pedem a herança delas. Fala, olha Moisés, nosso pai foi fiel, nosso pai não estava no meio daqueles que foram rebeldes. Nosso pai foi fiel a você, mas só que ele não teve filhos. Então nós estamos aqui, Moisés, para pedir a nossa herança. Quantas querem a herança do Senhor? Quantas sabem que o Senhor tem uma herança preciosa? Amém? E é muito, talvez o que tenha acontecido ali é que aquelas jovens estavam pedindo, e haviam vários líderes aqui naquele lugar. Talvez alguns deles tenham visto com simpatia, mas talvez alguns mais religiosos, mais tradicionais à lei, não a lei de Deus, mas muitas vezes a lei estabelecida por eles. Porque o que acontecia nessa época? Havia uma lei, a lei estava começando a ser estabelecida ali. Então havia muitos detalhes que não tinham-se clareza de como fazer, mas havia uma cultura que tinha estabelecido uma série de padrões. O que comer, comer, quando comer, como lavar as mãos, como amarrar no braço, como se vestir, o que falar, com quem falar, como falar, com quem pode falar, com quem não pode falar, quem pode herdar, quem não pode herdar. Mas Deus ainda estava começando a estabelecer, mas toda essa lei era a lei dos homens ainda. E aquelas meninas chegam ali, eu vou chamar de meninas, e elas ousam pedir alguma coisa que aos olhos dos homens não lhes era de direito. Talvez alguns tiveram dito, que absurdo, quem elas estão pensando que elas são para pedir direitos? Quem elas estão pensando que são para pedir uma herança? Elas nunca iam saber administrar uma herança, elas não têm capacidade para administrar uma terra. Não, fala para elas ficarem lá esperando o marido delas chegarem, fala para elas ficarem lá lavando a roupinha delas, fazendo o que lhes cabe fazer como mulheres, mas herdar a terra, não, isso não pode. Talvez outros tivessem concordado com elas e dito, eu acho que elas estão certas. Outros tenham dito, não, elas são rebeldes, que absurdo. Estou percebendo que elas estão querendo dominar, que elas estão querendo mandar, que elas são insubmissas à nossa autoridade. Mas sabe de uma coisa, eu sou fã de Moisés. Moisés tem uma história com as mulheres muito especial. A Bíblia diz que quando Moisés, fugindo do Egito, vocês conhecem essa história, porque havia matado um egípcio, ele foge para o deserto. E ele, quando chega no deserto ali, ele presencia uma situação muito interessante e ele defende as mulheres que estavam ali naquele lugar. A Bíblia diz que Moisés chega e presencia uma situação muito delicada ali. Os pastores de ovelhas eles pastoreavam juntos, havia água, não tinha água em todo quanto é lugar. Então os poços eram o lugar onde os pastores vinham dar água para suas ovelhas. E a Bíblia nos diz que Moisés presencia isso de algum lugar onde eles estavam, que os pastores tinham dado de águas às suas ovelhas, mas quando as pastoras estavam vindo com as suas ovelhas, eles puxaram uma pedra por sobre o poço, para que as pastoras não dessem de beber às suas ovelhas. E Moisés, quando vê aquilo, ele vem e ele remove essa pedra, para que Zípora, que se tornou esposa dele, e as outras pastoras, filhas de Jetro, pudessem dar de beber às ovelhas delas.